Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Angélica e eu espero que os passarinhos não estejam atrapalhando. E, bom, vou fazer essa introdução o mais rápido possível que eu conseguir, eu espero. Mas enfim, eu parei hoje para fazer esse vídeo que, de acordo com o título, ele é muito mais sério. Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas nesse canal, eu geralmente falo sobre beleza e estilo pessoal. Mas eu queria parar e falar um pouco mais sobre um assunto mais sério, até porque é uma coisa que eu gostaria de fazer muito mais nesse canal. Esse não é um título clickbait, se você está pensando isso, não é um vídeo que tem um título só para chamar atenção. Não, infelizmente, recentemente minha mãe faleceu, faz mais ou menos uns 2 meses, e eu queria vir aqui hoje para falar umas coisas que eu aprendi sobre essa etapa da minha vida. Primeiramente, eu fui muito relutante em fazer esse vídeo, porque eu não quero de maneira nenhuma que comentem aqui embaixo com dó de mim, porque eu tô bem, de verdade, eu tô muito bem. E eu também não quero que ninguém venha me falar, ela só quer atenção, ela só quer views, ela só quer sei lá o que diabo que possam falar. Então eu tinha muito medo disso, mas ao mesmo tempo eu queria falar coisas que eu aprendi nessa etapa da minha vida que talvez eu nunca aprendesse na minha vida, e talvez tenha gente que nunca vai aprender e também nem precise, mas hoje em dia eu tenho uma outra percepção de mundo e basicamente por um bom tempo aí minhas percepções mudaram muito, meus valores mudaram muito, e eu queria fazer esse vídeo com essas coisas que eu aprendi, porque eu há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando eu tava passando por essa etapa difícil da minha vida, eu gostaria de ter ouvido certas coisas que eu não ouvi de ninguém. Enfim, eu espero que esse vídeo sirva de alguma coisa pra alguém. Enfim, 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, com linfoma. Pegou todo mundo de surpresa, obviamente. É sempre aquela coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente ou com ninguém da nossa família, e enfim, essas coisas acontecem. E bom, depois de muito tempo de tratamento, uma época deu certo, uma época deu errado, daí depois melhorou de novo e deu errado de novo, até que em um certo momento ela começou a piorar muito e a gente basicamente sabia o que ia acontecer. E infelizmente ela veio a falecer devido a essa doença, né? Por esses outros motivos que eu também, se você acompanha esse canal, acabei dando uma sumida daqui nesses últimos 1 ano e meio. Agora eu tô de volta, eu tô fazendo vídeo toda semana. Então, bom, o resumão da história é isso. E, bom, vou partir pro que eu realmente aprendi de toda essa situação. Começando a dizer que esse não é um vídeo que tenha nada a ver com religião, relacionado a nenhum tipo de Deus, então eu já começo por aí. Coisas que eu aprendi com a morte da minha mãe, assim, e com toda essa situação dela ficar doente, é que a gente tem muito mais que valorizar todos os momentos da nossa vida. E não só os momentos felizes, mas assim, principalmente os pequenos momentos. Porque quando ela ficou doente, putz, foi como se, tipo, por um momento eu não quisesse fazer mais nada a não ser ficar com ela. Porque, putz, te pega de choque, né? Apesar de você ter todo o pensamento positivo do mundo, sempre tem aquela duvidazinha, né? Pô, minha mãe tá doente, pô, é câncer, será que ela vai morrer? E assim, nossa, o que será que vai acontecer? E isso despertou uma coisa em mim que era, meu Deus do céu, eu preciso ficar com a minha mãe. No começo era muito isso, mas depois eu comecei a perceber que não é nem tanto por esse lado, mas assim, muito mais você aproveitar bem aquele momento que você tem com as pessoas que você gosta. E eu coloquei isso em prática, tento colocar até hoje, né? Não só com a minha mãe, mas assim com todo mundo, porque a verdade é que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não só ela ficar doente ou morrer, mas assim, qualquer coisa mesmo. Às vezes as pessoas se distanciam uma das outras e a vida acontece. E assim, se você puder valorizar esses pequenos momentos que você tem com as pessoas que você se importa, eu acho que é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente não dá valor. Dê muito valor pra tudo que você tem. Às vezes a gente fica reclamando sem parar e a gente reclama mesmo de boca cheia. Outra coisa que eu aprendi também é que alguém sempre tem a responsabilidade. Todo mundo vai aprender isso uma hora na vida, que nada é fácil, assim. Mas nada é fácil e não precisa ser um martírio também. Por exemplo, depois de um tempo, e bom, até hoje, quem faz compra em casa, quem cuida de muita burocracia, acabou virando eu, minha irmã, a gente aqui de casa, e antes sempre foi uma coisa que minha mãe fazia. E assim,
quando ela começou a ficar doente e eu precisei ajudar ela a cozinhar, a fazer compra, enfim, ver coisas burocráticas de casa, pra mim eu ficava e virava, ai, eu odeio fazer isso, e ai, por que que eu tenho que fazer isso? E na verdade na minha vida sempre foi assim, sempre ajudei, mas ao mesmo tempo, ai, tem que lavar louça, que saco. E hoje em dia eu simplesmente aprendi que essas são tarefas que alguém sempre vai ter que fazer. Todo mundo vai aprender isso na vida, mas isso não precisa ser encarado como um martírio, sabe? Se você ficar reclamando sem parar e faz como se aquilo fosse péssimo, realmente se torna péssimo. E se você, em vez de ficar reclamando, parar e falar, tá bom, virar fazer e fazer bem feito e pronto, aquilo acaba e não tem problema nenhum e muitas vezes pode ser até prazeroso, porque, ué, infelizmente coisas chatas também tem que acontecer e alguém tem que fazer elas. E isso pode ser alguém da sua casa, por exemplo, a minha mãe que fazia, e eu nem dava valor pra esse tipo de coisa e na verdade são coisas que dão muito trabalho. Então, eu aprendi que tipo, a gente tem que fazer as tarefas que a gente tem que fazer muito mais de boa, sem reclamar e também reconhecer quando outras pessoas fazem esse tipo de coisa pra gente. Outra coisa que eu aprendi é que a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça das pessoas. Sei lá, às vezes a gente tá na faculdade e a gente fica, ai, aquela pessoa é uma chata, foi grossa comigo, não sei o quê. E você não sabe o que tá passando na vida dela. E a verdade é que você também não pode só julgar a pessoa como se ela fosse uma sem educação, sabe? E como se ela estivesse fazendo alguma coisa de propósito, tá? Nada justifica alguém ser chato com você, por exemplo. Mas tenta entender também que, então, hoje em dia eu tento ao máximo, é óbvio que é muito difícil, é fácil falar, mas assim, eu tento ao máximo não julgar uma pessoa quando ela me xinga ou é grossa comigo, porque às vezes ela não tá tendo um bom dia e acho que cabe muito a gente como amigo, assim, enfim, parente de alguém virar, oi, tá tudo bem? Você quer ajuda? Porque às vezes a pessoa precisa disso, sabe? De alguém que preste atenção que ela não tá bem e ofereça um braço amigo mesmo. Eu por muito tempo não tinha ninguém pra conversar, quer dizer, pelo menos eu achava que eu não tinha ninguém pra conversar. Então, se você oferece ajuda, talvez aquela pessoa era exatamente o que ela estava esperando, sabe? E se ela não quiser também sua ajuda, ela só não vai falar nada e tudo bem. Às vezes eu acho que a gente tem que prestar mais atenção se as pessoas ao nosso redor estão se sentindo bem. De modo geral, todas essas coisas que eu aprendi, elas estão bem interligadas, sabe? Eu tento reclamar muito menos, aproveitar muito mais os momentos. É muito difícil, às vezes a gente fica reclamando mesmo, sabe? Mas muitas vezes eu viro e paro e falo, putz, por que que eu tô reclamando? Por que que eu reclamei tanto hoje? E hoje em dia também, antes de dormir, eu sempre faço uma reflexão com tudo que aconteceu nesse dia e, sabe, paro pra pensar também as minhas ações, porque eu acho que você pensar sobre o que você tá fazendo talvez seja um dos exercícios mais difíceis. Às vezes você tá fazendo alguma coisa que não faz bem pra você mesmo e você nem percebe, porque você não para pra pensar sobre as suas atitudes. Então eu tento muito mais fazer isso, não só com as minhas atitudes comigo mesma, mas com as minhas atitudes perante aos outros. Então quando eu deito à noite e começo a pensar sobre tudo que eu fiz, é um bom exercício. E também não se martirizar se você tratou alguém mal ou, sei lá, não martirizar se você fez alguma coisa que você não gostou. Calma, a gente erra também, sabe? E fazer esse exercício de reflexão de coisas boas e coisas ruins que a gente faz e, acima de tudo, tentar melhorar, né? A gente é humano e a gente erra. Então, assim, pra basicamente fechar esse vídeo, senão eu vou ficar falando pra sempre aqui, é que a gente tem uma certeza na vida, que é de que se a gente tá vivo, a gente morre. Não importa no que você acredita, todo mundo sabe que a gente morre. Então, assim, se você ama uma pessoa, putz, passa tempo com ela, sabe? E também você não precisa só passar tempo com ela, mas que aquele tempo que você passe com ela seja de qualidade, que assim, tenha coisas boas a acrescentar, que seja um momento bom. Porque você não sabe o que pode acontecer. Então você assim não se arrepende. Se você aí tá passando por uma situação parecida, tipo, mano, minha mãe tava com câncer, ou minha mãe tá doente, ai meu Deus, tô com medo que essa pessoa vai morrer, primeiramente calma. Porque às vezes, por exemplo, a gente teve muito pensamento positivo de que o tratamento da minha mãe ia dar certo, sabe? Muito, muito mesmo. E eu nunca perco a esperança, sabe? Às vezes a gente também faz tempestade num copo d'água. Quando minha mãe ficou doente, de início a gente ficou, meu Deus do céu. E depois a gente ficou, não, mas vai dar tudo certo, porque 97% dos casos são tratados em 6 meses.
E daí a gente ficou muito animado e depois ficou desanimado e animou de novo. E assim, não perca a esperança, mas acima de tudo, querendo ou não, a morte às vezes é inevitável. E às vezes faz parte a gente aceitar isso também. A gente, depois de um tempo, aceitou que minha mãe ia morrer. Eu não sei como ela aceitou isso, eu acho mais que ela se enganava perante a isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, às vezes vale a pena você aceitar. Aceitar, mas não achar que a vida acaba por aí. Aproveita todo momento que você tem com aquela pessoa. Primeiro que eu acho que você nunca perde a esperança, tipo, se você tá numa situação parecida com a minha e você acha que alguém da sua família, algum amigo seu pode morrer porque tá muito mal, calma, sempre tem esperança, sabe? Eu acho que pensamento positivo nunca é demais, porque o não a gente já tem. O não da minha mãe tá doente, a gente já tinha. E por muito tempo ela ficou doente, mas ela não ficou doente todo o tempo com a Kitka na cama, sabe? E tem vida além de tudo isso, tem vida além do câncer, por exemplo, e a gente podia sair, e a gente podia fazer muita coisa, e o mundo não para. E assim, o mundo também não para quando a pessoa tá pra morrer, e o mundo também não para depois que a pessoa morre. Infelizmente, a gente fica, querendo ou não, a gente pode ficar muito triste, mas a verdade é que o que eu digo pra vocês é se apoiem nas coisas boas, sabe? Putz, minha mãe infelizmente não tá mais aqui com a gente. E quando eu soube que ela ia morrer, assim que eu percebi, putz, é angustiante, mas ao mesmo tempo, não adianta eu ficar lamentando por uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Ou por uma coisa que a gente sabe que já aconteceu. Então, assim, sempre que eu penso, nossa, que dó, minha mãe não tá mais aqui. Nossa, que dó, minha mãe passou por uma coisa tão horrível que eu não desejo pra ninguém. Mas não é melhor eu, quando lembrar da minha mãe, lembrar dos momentos bons que a gente teve, lembrar de tudo que ela me ensinou, sabe? E assim, eu acho que isso vale pra tudo nessa vida. Eu tô falando da morte como se fosse a única coisa que acontece, né? Mas assim, agora eu tento lembrar pra minha mãe e lembrar das coisas boas que a gente passou junto. Porque ela pode não estar mais aqui, mas as memórias vão estar sempre aqui na minha cabeça, sabe? E também pensa isso quando, sei lá, você brigar com alguém. Pô, às vezes você se distancia de uma pessoa e você talvez nunca mais fale com ela. Mas em vez de você lembrar daquela briga que vocês tiveram, pô, tenta lembrar daquele momento bom que vocês tiveram juntos. E quem sabe você também não vire e se desculpe com a pessoa e fique tudo bem de novo. Você tenha momentos bons, sabe? A vida é muito curta pra gente brigar com os outros e só focar no negativo. Bom, gente, mas enfim, é isso. Eu acho que a gente tem que sempre tentar ser o melhor que a gente pode ser, dar o nosso melhor, que as nossas atitudes tenham um efeito bom nas pessoas também. E não sei, sabe, relevar os momentos ruins, relevar a briga, relevar muita coisa, porque isso não leva a nada, querendo ou não, o que faz bem pra gente é a gente lembrar dos momentos bons, fazer esses momentos acontecerem também. Eu digo isso tanto no passado, presente e futuro, sabe? Então, sei lá, acho que foi isso que eu aprendi. Então, eu acho que é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Eu falei sem parar e eu posso falar sobre esse assunto sem parar, porque, não sei, é uma coisa que me mudou muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha ofendido ninguém de maneira alguma. E obrigado por terem assistido. Tchau.